Pessoal, eu quero abrir um negócio. O que é que eu faço, Jomac? Primeiro, você precisa saber e conhecer bem o negócio em que você vai investir. Precisa entender qual o serviço ou o produto. Precisa entender qual é o seu cliente, que tipo de cliente você quer alcançar. Você precisa entender o local onde você está inserido. Saber se haverá uma demanda que será suficiente para remunerar esse seu negócio e conseguir pagar um salário a você, que é o salário que você quer para sobreviver, ou o salário que você quer para atender às suas necessidades ou vontades. Você precisa encontrar resposta para algumas perguntas. Volto a dizer, qual é o produto ou o serviço? Que tipo de cliente você quer atender? Qual a área geográfica que você consegue atender? Até quantos quilômetros? Qual o perfil desse cliente? Qual o tempo de retorno desse cliente ao seu negócio para comprar o produto ou o serviço? Você tem que entender essas coisas, tem que ter resposta para essas perguntas. E aí você vai começar a caracterizar uma estratégia para montar o seu negócio. Por isso que eu sempre digo, procure uma orientação de um profissional para fazer um plano de negócio, ou pelo menos um canvas, para você ter uma visão mais ampla do tipo de negócio que você tem, como ele vai funcionar e quais são as possibilidades dele dar certo. Às vezes você tem um dinheiro tão pequeno, tão pouquinho ali, e é o único dinheiro que você tem de reserva, e você começa um negócio aleatoriamente, sem fazer um planejamento, sem conhecer bem o produto, o negócio e o seu cliente, e a área onde você vai se estabelecer, e às vezes você faz investimento e você perde o dinheiro, né? Então é preciso ter esse cuidado, porque dinheiro é difícil, e às vezes aquele dinheiro suado, né, que a gente sonha, quer abrir aquele negócio, não, vou botar esse negócio que vai dar certo. Só que você não respondeu algumas perguntas que precisariam ser respondidas para investir o seu dinheiro com menos risco. Não quer dizer que você fazendo um planejamento, um plano de negócio, um canvas, você vai eliminar todo o risco, não. Você continua tendo risco, mas esse risco é um risco controlado. Você tem uma previsibilidade das possibilidades de dar errado. E aí você consegue planejar um futuro, né? Eu já vi muitos casos em que as pessoas pegam o pouco dinheiro que têm, até muito dinheiro também, investem e perdem esse dinheiro. E além do dinheiro que perdem, perdem o tempo também. Então, e o tempo a gente não tem como recuperar. O dinheiro a gente trabalha, arruma uma outra estratégia, um outro negócio e recupera o dinheiro ou ganha mais dinheiro, mas o tempo a gente nunca consegue recuperar. É muito importante e precioso. Então, planejamento quando vai começar o negócio. E tem que ter persistência naquilo que você vai começar, porque se não tiver persistência, a probabilidade de insucesso do negócio será grande, né? Você tem que procurar saber, se for um produto ou se for um serviço, você tem que procurar saber de onde você vai tirar esse produto ou serviço, quem vai oferecer esse serviço, quem vai produzir, quem vai te ofertar esse produto. A pessoa que vai ofertar esse produto, ela tem condição de continuar te fornecendo durante muito tempo? Você tem só um fornecedor ou você tem mais de um fornecedor? No caso desse fornecedor que você tem, se ele for só um único fornecedor, se ele não conseguir te fornecer, como é que você vai atender o cliente? Ou seja, são algumas perguntas que quando você faz um planejamento, você tem a resposta. E você enxerga se é viável ou não continuar com essa ideia, ou abortar logo a ideia e não fazer um investimento e investir em outro negócio. Isso eu digo porque o dinheiro é muito difícil. Então tem que ser feito um planejamento, é um conselho que eu te dou. Eu trago para vocês um exemplo agora prático dessa semana, eu visitando um cliente. Na semana passada eu visitei uma loja dele em uma outra cidade na região oeste e vim visitar a sede essa semana. E conversando com ele, ele disse que estava pensando em fechar. Perguntou o que eu achava. Como eu já conheço a outra loja e conversei com o gestor da loja,
eu fiz algumas perguntas a ele. Eu digo, você fez um planejamento para iniciar o negócio? Ele disse, não fiz. Eu digo, isso é um grande erro, um grande problema, porque você colocou a loja em um local com base no que as pessoas disseram, é um achismo. Tem um mercado muito bom, tem muito cliente, mas você tem que entender a região, a área, o tipo de comportamento do seu consumidor, quais são os concorrentes que você tem lá, quais são as estratégias que eles usam, né? E um grande problema que ele tem lá é o gestor. Ele precisa de um gestor mais comercial, e o gestor é mais administrativo, e a equipe toda, e principalmente o gestor, está focando muito nos produtos que ele não tem. Nós não estamos vendendo porque nós não temos isso, nós não temos aquilo, mas ele tem um leque enorme de produtos na loja. O mix dele é grande, é bom o que está lá na loja. Ela falou, a gestora falou em comprar produtos para um perfil de cliente mais elitizado. Eu falei com ela para ela sobre os riscos de comprar esse tipo de produto para atender essa clientela. Então ela está com uma visão, a gestora está com uma visão muito opaca do negócio, e isso é ruim, é difícil para o investidor. Então eu sugeri a ele, e antes de sugerir eu fiz uma pergunta: você está ganhando dinheiro, você está dando para equilibrar, está empatando, ou você está tendo prejuízo? Ele foi, estou tendo prejuízo. Eu digo, e esse prejuízo chega a quanto por mês? Ele disse, em torno de 10 mil reais, um pouco mais. Então ele já deve ter acumulado aí perdas em torno de 180 mil, 200 mil reais desde o início do negócio, está em torno de um ano e meio. É preciso ter atenção, porque 180 mil reais para um negócio que não é tão grande gera um impacto financeiro tremendo, e às vezes leva um efeito dominó em todas as outras empresas, né? E isso vale também para o pequeno negócio. Você está querendo abrir uma lanchonete, né? Você tem que medir, você tem que analisar tudo, tem que repensar, tem que pensar. Um dos grandes erros que isso acontece muito é não planejar. E outro erro que acontece também, que pela necessidade, o empreendedor de ocasião, né? Aquele que tem a necessidade de empreender para se manter, comumente, quando ele começa o negócio, ele começa com pouco capital, e ele já precisa, para se manter, tirar dinheiro desse negócio inicialmente. Isso é o grande problema. A probabilidade estatística de que esse negócio não frutifique, não dê certo, é muito grande, porque todo negócio precisa de um investimento inicial, um capital que permita esse negócio girar até que ele rentabilize e consiga te dar retorno, para que você possa fazer retiradas para se manter, né? Isso falo quando você entra sem capital ou com capital muito pequeno, e quando você depende desse negócio para sobreviver. Então são aspectos relevantes, muito importantes, que você precisa observar. Voltando ao caso do meu cliente, ele está numa sinuca de bico, literalmente, porque se ele continuar, a possibilidade de aumentar o prejuízo é muito grande. Ele está muito distante dessa loja que ele colocou, em torno de 200, 220 quilômetros. Até para ele ir lá, o custo é alto. Para ele fazer transferência de mercadoria de loja para outra loja é alto. Então tudo é mais difícil. E com a equipe que ele tem, que precisa ser reciclada, treinada, e que vai levar tempo para que isso se desenvolva, essa mudança de visão, mudança de cultura, sugeria ele também que colocasse, se não conseguir mudar essa visão do gestor, trocasse o gestor, que é mais administrativo, para um gestor mais comercial. Ele precisa ser mais dinâmico, o mercado exige isso. E ele está indo para lá fazer uma reunião com o pessoal para decidir se vai continuar ou se vai parar. Eu sugeri que ele faça ele estabeleça uma meta com prazos, dias definidos, até quando ele vai insistir, se vai insistir, e estabeleça as metas para esse prazo, 1, 2, 3, 4, 5 meses. E se não chegar ao objetivo que ele quer em 6 meses, ele faz uma avaliação no horizonte, a perspectiva do mercado, o que está ao redor dele, né? Faz uma avaliação de cenário interno e externo e encerra o negócio. Faz a transferência da mercadoria para uma outra loja dele, mais próximo, ou então abre uma loja mais próximo dele, em uma outra região também que provavelmente haja espaço para
para a inserção de mais uma loja nesse segmento dele, mas ele precisa tomar atitude imediatamente. Então nós temos problemas por causa de falta de planejamento. Às vezes o que impede o avanço do negócio também e evitar que esse negócio dê muito mais prejuízo é a procrastinação. Você está sempre deixando para amanhã ou para depois para tomar a atitude que você precisa tomar agora, né? Então procrastinar também é um problema terrível, e a falta de planejamento, ela pode ser fatal. João Marques, se eu não fizer nenhum planejamento, nenhum plano de negócio, meu negócio vai dar errado? Pode ser que não, né? Porque há casos em que você não faz um planejamento, mas o mercado é tão aquecido, o produto é tão bom, a demanda existe de uma forma que permite você sobreviver, mas isso não é uma regra. Se você faz um planejamento, é muito melhor, porque você consegue enxergar o seu negócio de uma forma macro, por cima. Você tem uma visão com um zoom maior. Você enxerga onde está o seu negócio, quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes, quais são as possibilidades, o que você precisa melhorar na parte interna, que é um cenário interno, e no cenário externo, quais são as ameaças e quais são as oportunidades que você pode aproveitar. Então a dica é: faça planejamento, independente do tipo de negócio que você vai começar. Uma lanchonete, uma venda de pastel, por mais simples que seja, se você consegue se organizar logo no início, a possibilidade de sucesso é muito maior e o risco de perder dinheiro é bem menor. Forte abraço, que Deus abençoe todos vocês. Até mais.